Quem será que corre mais risco de infarto? Homem ou mulher, doutora? Bem-vinda. Tudo bem? Bom, os homens, isso é clássico, né? Os homens têm um risco cardiovascular aumentado, embora nós mulheres tenhamos copiado várias situações de risco, como fumo, sedentarismo, estresse. Então, as mulheres também não estão isentas dos riscos cardiovasculares. Mas ainda né? é assim, porque as mulheres no passado, mas bota Sim. passado nisso, Fumavam né? bastante, né? Fumavam bastante e também ficavam mais em casa. Mas aí a mulher entrou, a revolução feminina. Isso. Hoje as mulheres não estão na mesma condição, assim, até no risco de infarto? Ainda as mulheres têm um fator hormonal que nos protege. Então, com certeza, os estrógenos... Então, as mulheres antes da menopausa, existe um risco diminuído pela proteção do estrógeno. Agora, quando a mulher fuma, ela entra em menopausa precocemente. E por isso, então, se aumenta o risco de você ter doença cardiovascular em mulheres que fumam exatamente por perder essa proteção natural que vem dos hormônios femininos. Agora, então, as mulheres que tomam pílula ou anticoncepcional, por exemplo, você acha que elas correm mais o risco de ter um infarto? Se elas usam... Não. Se elas usarem o cigarro associado, isso aumenta até em 40 vezes. Agora, o uso da pílula isolada, se a pressão arterial está mantida, os níveis de colesterol estão controlados, não implica em aumento de risco cardiovascular. Agora, você entrar numa menopausa precoce por conta do tabagismo, com certeza isso é uma associação de risco. E qual a idade, assim, que as pessoas descobrem com mais facilidade que estão, de repente, com esse problema no coração? Bom, que corre o risco de ter um infarto. É importante você avaliar fator de risco. Então, uma mulher que não tem fator de risco, que tem a pressão arterial normal, colesterol normal, não é fumante, provavelmente o risco dessa mulher vir a ter um infarto vai aparecer depois quando ela entrar na menopausa, 50, 55, 60 anos, que aí a condição de risco vai aparecer pelo próprio envelhecimento. Agora, o indivíduo masculino que tem fator de risco, com certeza essa condição de ser homem e ter fator de risco associado, quais são os inimigos do coração? Pressão alta, colesterol, tabagismo e a obesidade vem porque ela traz como consequência todos esses fatores. E tem o sedentarismo também. Esse é cruel. A gente trouxe um coração gigante aí, eu não sei de quem era esse coração. Vamos lá ver? Porque é tão grande, mas espero que... O sedentarismo, eu diria que não hoje seja de verdade. É o fator de risco preponderante. É o meu, Brito. É o seu coração enorme da Tiziane. Eu acho que esse aqui não é seu, não. Está entupido já. Tá entupido. Ai, credo. Deus, filha, meu não está entupido, não. Me conta o que é um infarto, então, doutora. A pessoa é sedentária. A pessoa não sai daquela posição da poltrona, é só comendo. Claro, trabalha, mas trabalha sentado. Enfim, sedentário, típico, né? Sedentário estressado. Como é que isso afeta o coração? O que pode acontecer? Quais são os riscos? Porque os nossos participantes aqui eram sedentários. Eu sempre gosto de dizer. Eles eram. Eles estão aprendendo uma outra vida agora. Então, o sedentarismo hoje é o fator de risco preponderante para a doença cardíaca. Por quê? Porque ele traz como consequência o estresse, o ganho de peso, agrava a pressão arterial. Então, esse conjunto de fatores aumenta o risco de você ter a artéria do coração aqui, você poder ter, por exemplo, depósito de gordura, e dificulta a passagem do sangue, e por qualquer condição anômala, você toma um susto, uma notícia ruim, aquela artéria que já está com um processo obstrutivo, pode o sangue coagular, formar uma placa, um coágulo, e o indivíduo ter um infarto. Interrompe a circulação do sangue. Ó, eu vou mostrar até aqui, ó. Eu vou simular. A doutora trouxe esse líquido, ó. Vamos mostrar como se isso fosse o sangue. Isso. E aí eu vou colocar, então, nesse artéria. tubo que tem uma gordura acumulada, como se fosse uma gordura. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, não passa mais. Ó, realmente está entupido. Então, isso determina... Isso, aí a pessoa tem um infarto, é isso? Exatamente. Quando você tem uma obstrução total da passagem do sangue, você tem um quadro de infarto. Isso determina um quadro de dor no peito, mal-estar, todo aquele quadro clínico e risco de vida. O que é pior nessa condição toda é que isso tem uma condição efetivamente de risco que pode o indivíduo não socorrido vir a falecer por conta disso. Sim, com certeza. Agora, isso vem acontecendo aos pouquinhos, né? A pessoa que chegou nesse estágio aqui, de estar totalmente entupida a artéria, ela vem de algum tempo que ela come mal, então, não faz exercício. Vou falar até por conta deles. Tem um grande estudo feito nos Estados Unidos, chama Estudo de Bogalusa, que era em autópsias de crianças que morreram por acidente, uma série de situações de morte violenta. E aí foram ver o peso dessas crianças e como é que estava a aorta das crianças. O que aconteceu? As crianças que tinham obesidade tinham um depósito de gordura na aorta, que é uma grande artéria do coração, do organismo,
com um depósito de gordura muito maior do que as crianças que não eram obesas. Então, esse é um estudo clássico mostrando que a obesidade precoce aumenta o risco de aterosclerose. E por isso a importância das pessoas mudarem o padrão, voltarem a emagrecerem, para que a doença cardiovascular não venha acometê-las, porque não vai ter um infarto com 10, 15 anos, mas provavelmente com 30, 40... Tem que fazer exame, então, a partir de que idade, você acha? Check-up todo ano. Check-up em criança. Se a partir de criança mesmo, de então, tipo 6 anos, em criança, se ela está indo no pediatra, o pediatra está avaliando, o peso da criança está bom, a pressão arterial está mantida, o colesterol está legal, ótimo, vida normal para essa criança, e atividade física. Agora sempre. Eu queria ver os alimentos, eu tô curiosa, Jaqueline, né, 5 pratos que são bomba para o coração. Então, na verdade, o coração não gosta de gordura saturada. Vamos lá. Estão preparados? Olha lá, não vai assaltar, hein? Desculpa. Salgadinho. Terrível. É tão bom isso, tão gostoso. Tão bom, ó. Isso aqui é o que a gente chama de caloria vazia. Tem caloria, mas valor nutricional zero. E o que é pior, sódio. O Brasil é o país que o alimento industrializado tem maior teor do sódio do planeta. Isso tem que mudar. Porque isso aqui sal. Isso aqui é inimigo pro coração. Segura a bomba. Torresmo é gordura pura. É gordura saturada. Isso aqui, gente, é só de vez em quando. Não dá para comer todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Terceira bomba. Por quê? Altamente. Qual que é o problema da pizza? É a gordura saturada. A senhora tá acabando comigo. Não, é de vez em quando pouco. Um pedacinho cai muito bem. Próxima bomba. Todo dia... Ai, salgadinho, frituras. Tudo nós estamos falando de gordura saturada, que é o problema da dieta do brasileiro hoje. A dieta tem que ter gordura, porque a gordura dá saciedade, dá uma sensação de prazer. Agora vai explodir. Carne. Gordura da carne, né? A gordura da carne. Essa é a gordura. Exatamente. Carne magra, tudo bem. O problema é comer a carne gorda. Agora, isso aqui não pode nunca? Não. Às vezes, de vez em quando, mas não sempre. Entendi. Né? As pessoas comem isso todos os dias, praticamente. A senhora está convidada para comer um torresminho aqui no programa da tarde, quando a senhora quiser, não tem problema nenhum. Obrigado pela presença. Obrigada, Jaqueline. Se tornará assídua a sua presença aqui, eu tenho certeza. E atenção, obrigado a todos. Vem aí, Cidade Alerta com Marcelo Regente. E o programa da tarde volta amanhã. Tchau, valeu, obrigado. Até amanhã.